Queridos, eu quero convidar a todos a abrirem suas Bíblias na segunda carta de Paulo aos Coríntios, especificamente no capítulo 3. Segundo aos Coríntios, capítulo 3, vamos ler os versículos 12, 13, 14 e 15 e 16. Tá ok? Do versículo 14, ou melhor, do versículo 12 até o versículo 16. Diz assim o texto: Tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Mas os sentidos deles se embotaram, pois até ao dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ou o véu lhe é tirado. Muito bem, queridos. Hoje eu quero falar um pouco mais com os irmãos a respeito da libertação que o Senhor nos oferece, das trevas que nos cegam o entendimento. Nós sabemos pela Escritura, ainda mesmo aqui nesta epístola, capítulo 2, ou melhor, no capítulo 4, versículo 4, quando o apóstolo Paulo claramente nos diz que é obra do Deus desse século o cegar o entendimento. Ou seja, toda a obra do mal na humanidade consiste em cegar o entendimento, os olhos do coração, para que o homem viva em profunda ignorância, em profundo erro conceitual, acerca de Deus, acerca de si mesmo, acerca do mundo, acerca do bem, acerca da verdade. E uma vez que os homens eles estão cegos, não podendo eles enxergar as coisas como de fato são, então fatalmente eles errarão no seu caminho. Estamos trabalhando a ideia desta cegueira a partir do texto de João, o Evangelho, no capítulo 9. E hoje eu quero avançar um pouco mais falando acerca da cegueira que a religião traz sobre o homem. Semana passada eu falei sobre a cegueira da incredulidade. Hoje eu quero avançar um pouco mais falando acerca da cegueira da religião. E quando se fala da cegueira da religião, o que parece uma contradição, mas não é, é uma afirmação legítima, porque supostamente a religião ela pretende trazer luz às pessoas. Quando se fala de religião, a ideia que nos vem imediatamente é de algo bom, de uma coisa boa, de algo que visa nos esclarecer a verdade, nos iluminar o caminho para nos levar de volta a Deus. Entretanto, ainda que o livro de Tiago, a epístola de Tiago, use esse termo religião, quando ele diz, se alguém se julga a si mesmo religioso, mas deixa de refrear a sua língua e fala mal dos outros, a sua religião é uma religião vã, diz Tiago. E ele diz em seguida que a verdadeira religião consiste em socorrer os pobres e as viúvas e os órfãos em suas necessidades. Então, ainda que o livro de Tiago traga essa expressão religião, com essa conotação bastante positiva, né? O fato é que o que nós temos visto na história, e a Escritura nos mostra claramente também isso, é que a religião é um meio
que o homem dele se utiliza. É algo que o homem fabrica com o fim de procurar estabelecer os seus próprios caminhos para retornar a Deus. Como se porventura o homem pudesse, por meios próprios, construir com suas mãos um caminho para que por meio desse caminho ele possa voltar a Deus. E nós sabemos que é impossível que qualquer caminho, por melhor que ele seja construído pelo homem, não pode levá-lo de volta a Deus, porque o caminho é uma pessoa, é o próprio Cristo. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, esse termo religião acabou recebendo uma conotação negativa do ponto de vista da verdade de Deus revelada, porque se apresenta como um mecanismo meramente humano. E é por isso que nessa tentativa meramente humana, os homens acabam sendo enganados e crescem naquele engano, e portanto a religião, ao invés de iluminar de fato o coração do homem em relação a Deus, acaba obscurecendo-lhe o entendimento para que o homem não compreenda as coisas referentes a Deus. Eu sei que até este momento você possa estar pensando que esse meu conceito é um tanto equivocado. Talvez você diga no seu coração: não, eu não compreendo dessa maneira. Para mim, a religião é um meio de iluminar as pessoas, de fazê-las compreender a verdade. Mas, para tanto, permita-me apresentar para vocês alguns exemplos que vão nos ajudar a compreender como que a religião, de fato, ela cega o homem, ela cega a humanidade e, portanto, a impede de prosseguir e de caminhar em direção a Deus e de ser, inclusive, ter uma experiência de salvação da parte de Deus. Quando falamos de religião, logo nós nos lembramos que, de acordo com a Bíblia Sagrada, a melhor das religiões possíveis que já surgiu sobre a terra seria o judaísmo, né? O que é o judaísmo, de fato e de verdade? Ora, na verdade, Deus não fundou nenhuma religião chamada judaísmo. O que ocorre, pelo que a Bíblia nos ensina, é que Deus chamou a um homem chamado Abraão para que ele pudesse servi-lo. Deus prometeu que de Abraão Deus faria uma nação, e essa nação seria então um reino de sacerdotes. Olha a ideia de Deus: fazer dos filhos de Abraão, Isaque e Jacó, primeiramente um reino, primeiramente torná-los o reino de Deus, fazer com que eles tivessem uma compreensão clara acerca de Deus, acerca do seu reino, acerca da sua vontade, e que esse povo então pudesse experimentar na sua existência temporal esse reino de Deus, para que eles fossem sobre a terra uma expressão viva do reino de Deus. E quando diz que eles seriam um reino de sacerdotes, implica que eles, sendo este reino, agora levaria, enquanto sacerdotes, este reino a todas as nações da terra. Por isso que o próprio Deus disse a Abraão: em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Então, essa era a intenção de Deus. Lógico, eu falo intenção de Deus, falando de um ponto de vista meramente humano, na minha perspectiva humana, olhando para o eixo histórico, como as coisas aconteceram. Mas o fato é que Deus não instaurou, não fundou nenhuma religião. Pelo contrário, Deus, ao chamar o povo de Israel para ser o reino de sacerdotes, Deus dotou esse povo de dois grandes mecanismos para que eles pudessem minimamente compreender a verdade. O primeiro foi a lei dada por Moisés, a lei dos 10 mandamentos, que visava ensinar-lhes, ou ensinar ao povo de Israel, o que eles eram de fato e de verdade, mostrar o pecado no coração do homem. A lei foi dada como instrumento para avultar a ofensa, para mostrar quão perverso e quão maligno é o pecado, para mostrar que o homem não tem condições de agradar a Deus por si mesmo. E então, uma vez que o homem fosse reprovado por meio da lei, porque a lei haveria de expor o coração do homem e mostrar a sua incapacidade de ser bom, santo e justo, como é a lei de Deus, aí então entra o outro mecanismo, que seria o templo, com as ofertas,
onde ali se ensinava de maneira pedagógica a obra de redenção. Então eles deveriam, uma vez sendo expostos pela lei, agora refugiarem-se na graça de Jesus Cristo, na graça de Deus, que eles encontrariam ali representados nas festas, nas cerimônias, nos sacrifícios, nas ofertas que eram oferecidos a Deus no templo. Então Deus dotou o povo de Israel desses dois mecanismos, um de condenação e outro de salvação. Um para mostrar, o homem está por si mesmo condenado, porque ele é incapaz de ser justo quando a lei lhe exige justiça. O homem é incapaz de ser bom quando a lei lhe exige bondade. O homem é incapaz de ser santo quando a lei lhe exige santidade. Vendo-se o homem, então, debaixo da condenação da lei, deveria ele refugiar-se ali no templo, confiando no amor, na graça e na misericórdia de Deus, que tão claramente, tão abundantemente se ensinava diariamente naquele templo, no templo em Jerusalém. Ocorre que o tempo passou e não demorou muito para que o povo de Israel fosse para o cativeiro babilônico, depois cativeiro assírio, ou melhor, dois cativeiros, uma parte foi para o babilônico, a outra parte foi para o assírio. Quando eles retornam desse cativeiro, aí nós vamos ter basicamente na Bíblia os livros de Esdras, Neemias, Esté, Zacarias e Malaquias. Esses livros falam desse período pós-exílico, esse retorno. E ainda temos 400 anos, que constitui o período intertestamentário entre Malaquias e Mateus, que foi dentro desse período, sobretudo esses 400 anos, em que o povo de Israel chegou no fundo do poço da sua apostasia, do seu erro. E é nesse tempo, sobretudo, que se funda o judaísmo enquanto religião. Aquilo que Deus nunca pretendeu fazer. É aí que surgem as castas de fariseu, de escriba, os herodianos, e vai surgindo todos os saduceus, as seitas, não é? Cada uma com a sua percepção acerca da lei. É aí então que vem a corrupção dos sacerdotes. É aí então que aquilo que deveria ser uma coisa boa, ou seja, a revelação de Deus a este povo, tornou-se um mal. Porque eles tomaram os instrumentos da graça de Deus, da bondade de Deus, da iluminação de Deus, que servem para tratar o coração do homem, e agora eles esqueceram de todo o seu significado, e agora reconstruíram o templo, instauraram lideranças sacerdotais e outras espécies de líderes sobre o povo, de sorte então, que quando Cristo vem ao mundo, ele encontra instaurado, radicado em Jerusalém, no templo, uma religião que ele desconhece totalmente. E a grande prova disso é que você vai ver que durante toda a vida de Cristo, ou melhor, os 3 anos e meio de ministério de Cristo, acontece mediante muitos conflitos e confrontos entre a palavra encarnada, que é Cristo, e o judaísmo. Imagine vocês que os sacerdotes, os sumos sacerdotes, os anciãos, os escribas, os fariseus, os saduceus, os herodianos, toda aquela casta de gente, aquelas lideranças, viveram a perseguir a Cristo, querendo pegar Cristo numa situação e acusando a Cristo, inventando mentiras contra Cristo, pretexto contra Cristo, até que o mataram finalmente. Então imagine você que se a religião que estava fundamentada no lastro da lei e dos profetas, se a religião que reivindicava para si a autoridade de Moisés, se a religião que se arrogava de possuir um templo cuja planta fora dada pelo próprio Deus,
cujos ritos tinham sido estabelecidos pelo próprio Deus, em Levítico, as ofertas, os dias sagrados, até as indumentárias dos sacerdotes eram tipicamente bíblicas. E quão perversa foi essa religião, ao ponto de não somente rejeitar o Cristo de Deus, como chegar ao ponto máximo de crucificá-lo, de matá-lo. Daí vocês começam a perceber que a religião humana, por mais que ela traga consigo elementos ou ideias referentes a Deus, ela em si mesma, ela é ignorante, ela é cega. E tratando-se do judaísmo, eu quero fazer os irmãos se lembrarem de uma das figuras mais importantes do judaísmo e uma das mais emblemáticas do judaísmo, um homem chamado Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, o então conhecido hoje, apóstolo Paulo, ele tem o seu testemunho, ele próprio amplamente fala em livro de Atos, tanto no capítulo 9, no capítulo 22, no capítulo 26, ele também fala da sua experiência no capítulo 1 de Gálatas. Então ele vai contando a sua experiência, e a experiência de Saulo nos ajuda a compreender também a nossa experiência e a nossa necessidade. Imagine você que Saulo de Tarso, ele era hebreu, porque seus pais eram hebreus, sua mãe era hebreia, seu pai era hebreu, e ainda que ele tivesse nascido em Roma, fosse cidadão romano, mas os seus pais eram hebreus, como ele próprio vai dizer de si mesmo: eu sou hebreu de hebreus, sangue puro de hebreu, que amava o judaísmo e que desde a sua infância, pensa comigo, como diz a Escritura, ele fora já criado aos pés de Gamaliel. Gamaliel era o representante de uma das duas principais escolas teológicas e filosóficas de então. Saulo de Tarso, ele cresceu aprendendo com um dos maiores mestres, aprendendo o Antigo Testamento, aprendendo a lei e os profetas, aprendendo Moisés, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, aprendendo os profetas. Cresceu naquele ambiente judaizante, se tornou um homem zeloso pela lei, se tornou alguém que defendia com unhas e dentes a sua religião. Era um homem esclarecido. Ele não era um homem, humanamente falando, ignorante. Humanamente, ele era um homem sábio, era um homem entendido, até porque, sendo ele um cosmopolita, logo, Saulo de Tarso também estudou nas melhores escolas de Roma. Aprendeu a literatura, aprendeu o direito, aprendeu filosofia, além da teologia, de Gamaliel, que ele aprendera na sua infância. Então, Saulo de Tarso era um homem, humanamente falando, um homem amplo, um homem de conhecimento, de uma envergadura tremenda no que diz respeito ao conhecimento teológico, ao conhecimento filosófico, ao conhecimento do direito, ao conhecimento literário. Era um homem de grande potencial, de grande visão. E, sobretudo, Saulo de Tarso era uma pessoa extremamente honesta, uma pessoa extremamente sincera. Hoje em dia, está muito longe de nós encontrarmos pessoas com um caráter tão reto quanto o de Saulo, um caráter tão disciplinado quanto o caráter de Saulo de Tarso. Um homem que levava a sério e levava às últimas consequências a sua fé. Infelizmente, a gente vive hoje num tempo em que as pessoas têm a sua fé, elas dizem que acreditam, mas relativizam a sua fé no seu cotidiano. Se bem que, se bem observado, nós vamos poder verificar algo. Quanto mais a pessoa está permeada de conceitos errados, quanto mais a pessoa está cativa e presa numa seita,
numa heresia, quanto maior é o engano no qual a pessoa está aprisionada, maior a sua devoção, maior a sua fidelidade. Eu fico imaginando assim, eu vou falar assim, sem citar muitos nomes, mas eu conheço um casal em que a mulher é testemunha de Jeová. E o homem não é muito testemunha de Jeová, mas ele é adepto das ideias. Ele não é adepto da religião, por não ser um participante ainda, mas ele apoia extremamente as ideias dos TJs, né? E eu converso com essas pessoas constantemente, porque são pessoas próximas minhas, e só que eu não converso para pregar, porque ainda não é o momento de falar nada. Tem que esperar o momento certo, para você não perder a oportunidade de falar. Antigamente, se fosse há 10 anos, eu já tinha entrado de sola há muito tempo. Já tinha criado problema há muito tempo, mas hoje eu já estou cansado, estou velho. E, portanto, eu vou tranquilo, mais observo do que falo, e na hora certa falarei as palavras certas. Aí eu fico observando, sabe, com quanta devoção aquelas pessoas falam dos falsos ensinamentos, com tanto amor, com tanta fé. A pessoa perde qualquer coisa, mas não perde uma reunião do salão. Não, esse dia eu tenho meu compromisso, isso aqui, infelizmente. Não, vamos fazer tal coisa tal dia, não. Esse dia eu tenho meu compromisso, eu tenho meu congresso. Nesse dia não se faz nada. Não existe negociação. Não existe. E aí o outro falou assim, pois a fulana foi lá em São Paulo, lá tem uma cidade chamada Betel, se bem que não é cidade, ele falou cidade, mas ele quer dizer, deve ser um recanto, um lugar deles, né? Aqui eles chamam de Betel, é onde eles faz toda a produção gráfica dos materiais, Sentinela, Despertar, e esse material dos TJs, né? E aí ele contando como que ela havia chegado lá, falando como que eram as máquinas. E ele falava no entusiasmo. Olha, você tinha que ver como as máquinas trabalhavam. E eu fiquei olhando, não estou entendendo qual que é o entusiasmo. As máquinas trabalhando. Mas como diz respeito às máquinas que produzem as revistas, então aquilo para eles é muito sagrado, é muito bonito. Eles vêem beleza onde não tem. Olha para uma máquina e acha bonito. Porque existe uma ilusão, uma cegueira, porque tudo que eles veem e que dizem respeito aos TJs está ali cercado de uma áurea de santidade, de verdade, de divindade. Aí eu lamento que quando essas pessoas conseguem enxergar e se libertar, aí elas começam a enfrentar tudo aquilo que elas não conheciam antes. O desânimo, a negligência. Então eu dizia, agora há pouco, que quanto mais a pessoa está atrelada, eu falava de Saulo de Tarso, né? Do seu caráter tão reto e do seu empenho tão desmedido, tão descomunal, como que ele se entregava, ele acreditava profundamente no judaísmo. Só que ele não era um crente ignorante, não. Porque tem gente que está no catolicismo, mas que não conhece o catolicismo. Está por tradição. Não tem essas pessoas? Tem outros que estão no meio evangélico, mas não conhecem, não sabem o que é o movimento evangélico. Estão lá por qualquer outro tipo de situação. Saulo de Tarso, não. Ele conhecia profundamente a lei, os profetas, a Torá. Ele podia até recitar partes e partes da Torá, dos profetas, explicar, fazer os esquemas teológicos. Ele estava claro e claríssimo do que ele cria. Vocês sabem, o judaísmo não aceitou o Messias, ele crucificou o Messias. E portanto agora imagine você vendo Saulo de Tarso, depois que Cristo morreu e ressuscitou, Saulo vendo o crescimento da igreja. Pessoas e pessoas se convertendo.
a Jesus Cristo. Primeira pregação de Pedro, 3.000 pessoas se converteram aproximadamente. Não passou muito tempo, já eram 5.000. Diz a Escritura lá em Atos que a igreja crescia, e prosperava, e crescia em número, crescia em poder, crescia em graça. Gente, Saulo ficou incomodado, falou, não pode, gente. Nós não podemos permitir, é um entendimento de Saulo, não podemos permitir que esse povo, esses enganados, e esses enganadores prosperem, porque eles estão crescendo em número. O que será daqui a 5 anos, 10 anos, 20 anos? Porque Saulo entendia que Jesus era um embusteiro, um enganador. Disseram, este homem andou enganando a vida inteira enquanto estava vivo, depois que morreu, seus discípulos roubaram o seu corpo, e agora vieram com um engano ainda maior, dizendo que ele havia ressuscitado. E agora saem por aí pregando que Jesus é o Filho de Deus e que Jesus ressuscitou. E Saulo, no seu zelo, naquela ânsia de servir a Deus, de fazer algo por Deus, para que o engano não prosperasse, diz a Escritura, e ele próprio narra isso dizendo que ele foi aos principais de Israel pedir cartas de autorização para que ele, pessoalmente, com uma pequena guarda, né, fosse de cidade em cidade. Olha a disposição dele. Ele não foi solicitado, ele que pediu. Eu vim aqui pedir para vocês me enviarem. Eu quero sair de cidade em cidade, para que onde eu encontrar alguém que invoque o nome de Jesus, desse Nazareno, eu possa prendê-lo e trazê-lo preso ao sinédrio para ser julgado pelo sinédrio. Olha o zelo desse homem. Um homem que tinha, humanamente falando, uma visão clara das coisas. E ele contando então, foi nesse ensejo, foi indo então para Damasco. A Escritura que ele, respirando ameaça e morte contra os cristãos, caminhando, era por volta de meio-dia, quando o sol brilhava na sua maior força, quando não tem como clarear mais o dia, porque a luz do sol chegou na sua intensidade maior. Diz ele, estando eu a caminho de Damasco, eis que brilhou sobre mim uma luz vinda do céu. Brilhou uma luz. Ora, mas como é que pode brilhar uma luz sobre ele em plena rua ao meio-dia? Que luz é essa? Porque se você ligar uma lanterna, ou uma luz mesmo potente, lá ao meio-dia, ao ar livre, ela vai acender, mas não vai resplandecer, porque já existe a luz do sol ali presente. Mas essa luz que brilhou em torno dele foi uma luz tão forte, que diz a Escritura que ele foi cegado por aquela luz, e agora ele cai prostrado, com o rosto em terra. Um grande homem, homem poderoso, homem das letras, homem do direito, homem da literatura, homem da filosofia, homem da teologia, prostrado com o rosto em terra. E é nesse momento que começa uma obra muito grande dentro dele. E é esse ponto que eu quero que vocês comecem a refletir comigo. E você pondere sobre a sua necessidade e sobre a nossa necessidade. Quando Saulo cai prostrado, e ele se vê diante de um enigma, para ele um enigma. Ele se vê diante de um homem que resplandece com um brilho muito maior do que o sol do meio-dia, que sem tocá-lo, com a sua mera presença, o lança por terra. E então ele começa a pensar, tem muitas coisas que eu não entendo, coisas que não me foram ensinadas quando eu estudei com Gamaliel. Porque aquela visão, aquela experiência, fugia completamente de todo o conhecimento que ele tinha dentro da teologia judaica e de outros conhecimentos. Escapava aquela experiência do bojo do seu conhecimento que ele adquirira em toda a sua vida. É o momento em que nós nos deparamos
com algo sobrenatural. E então ele, querendo discernir, ele pergunta assim: olha, quem és tu, Senhor? Então ele sabe primeiramente que ali tem um ser pessoal que está diante dele, ele sabe disso. Segundo, ele sabe que essa pessoa só pode ser chamada de Senhor, porque essa pessoa é maior do que ele, porque esse ser é glorioso, esse ser é majestoso. Ele diz: quem és tu, Senhor? E aí vem a resposta que ele nunca imaginou que poderia ser aquilo. A voz respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. E aí agora começa o problema em Saulo de Tarso. Ele adquiriu um problema. Jesus? Jesus. A quem eu estou perseguindo? Bem, eu não estou perseguindo Jesus, estou perseguindo os cristãos, uns hereges. Sim, mas eu sou Jesus, esse que tu dizes que está morto. Eu estou vivo, estou aqui, agora revelado diante de ti. E agora Saulo se pergunta como ele vai agora explicar, porque até então ele não cria no Cristo ressuscitado. E por que ele não cria? Porque a sua teologia não comportava esse mistério. Não comportava esse mistério. Porque segundo ele entendia, no Antigo Testamento, como lhe foi ensinado, o Messias haveria de vir para libertar o povo de Israel do poder dos romanos, ou que fosse de outra nação, e tornar Israel uma grande potência sobre a terra, um reino sobre tantos reinos. E agora então, toda a sua teologia, todo o seu pensamento, toda a sua sistemática, tudo aquilo que ele construíra ao longo dos tempos, agora simplesmente foi ao chão. Porque de que adianta? Se aquilo em que eu creio, no caso do apóstolo Paulo, de Saulo de Tarso, se tudo aquilo que eu acredito, que eu entendi, que eu formei, que eu defendi, que eu preguei, que eu ensinei, vai de encontro a essa verdade suprema, então tem alguma coisa errada. Foi aí então que ele compreendeu que ele estivera errado todo aquele tempo. Foi aí então que ele descobriu que a luz que ele tinha era trevas. Porque o conhecimento que ele tinha não correspondia à verdade de Deus. Foi aí então que, entrando ele em Damasco, depois de 3 dias, foi batizado e recuperou a sua visão. E ele próprio vai dizer lá em Gálatas capítulo 2, ou Gálatas capítulo 1, ele vai dizer que ele então, saindo dali, foi para as regiões do deserto da Arábia, onde por 2 anos ele agora foi rever os seus conceitos. Ele foi reconsiderar, foi fazer uma releitura de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Rute. Onde foi que eu errei na minha leitura? Onde é que está o problema? Agora ele tinha que fazer toda uma releitura da lei e dos profetas para encontrar a resposta para o fato de que o Messias veio, o Messias morreu e o Messias foi ressuscitado. Ele está vivo. E foi durante esses 2 anos que Saulo de Tarso estudava as Escrituras, relia as Escrituras, agora procurava ver em cada página a Jesus Cristo, compreender, sabendo agora ele que o cerne das Escrituras é o próprio Cristo de Deus, porque agora ele sabia que a verdade é o próprio Cristo de Deus, e então precisava encontrar isso nas páginas do Antigo Testamento. E não bastasse isso, ele próprio vai testemunhar que nesse processo de 2 anos, muitas e muitas vezes, Cristo apareceu para ele, e Cristo o levava, ora para o 3º céu, e mostrava as coisas excelentes, e falava de coisas excelentes,
revelando, ensinando. O discipulado de Saulo com Jesus foi um discipulado pessoal, não somente no contexto da terra, mas em arrebatamentos. Ora, sendo arrebatado ao paraíso, ao Hades. Em suma, ele diz que ele ouviu nesses arrebatamentos palavras inefáveis, que ao homem não é lícito referir. Palavras que a linguagem humana não é capaz de expressar. Coisas que ele viu, que ele percebeu, que ele compreendeu, mas que agora simplesmente ele estava impedido de comunicar isso aos homens. Primeiramente, porque ele tinha que comunicar somente aquilo que deveria ser comunicado, e por outro lado, porque não havia linguagem para expressar tudo o que ele havia compreendido. De tão grandes eram as revelações, que Deus precisou colocar um espinho na carne de Paulo. Sabe para quê? Olha, se deixar você com toda essa visão, com toda essa clareza, com todo esse entendimento, com toda essa revelação, as multidões vão te seguir, vão te abraçar, vão te rasgar, você vai ser idolatrado, e você vai se orgulhar, e você vai ficar muito cheio de si, e o ministério vai ser impedido. Então, vou colocar um espinhozinho na carne. Mas o que vai ser esse espinhozinho, Senhor? Não, é um mensageiro da parte de Satanás, que vai à sua frente. Onde você for, ele vai à sua frente. Se você for pregar do outro lado do mar, ele vai à sua frente para preparar um temporal e fazer naufragar o seu barco, e você ficar 3 dias e 3 noites na voragem do mar, ali agarrado, aprendendo a depender de mim. E quando você conseguir sair desse mar, que você entrar na cidade, que você vai pensar que vai ser sucesso, aí eles te prendem, te açoitam, e você sai de lá açoitado, dentro de um baú, escondido. Aí quando você chegar em Corinto, você vai pregar, e você vai estabelecer uma das maiores igrejas da Grécia. Mas quando a igreja estiver bem grande, que você pensar, conseguir, a igreja vai te desprezar, e vai abraçar falsos apóstolos. Tudo isso obra do anjo, do mensageiro que ia à frente, para que ele não tivesse sucesso humano em tudo quanto ele fazia. Fome, nudez, frio, perseguição, fustigado com varas, era o espinho na carne. Ele não tinha nenhum sucesso humano. Pra vocês terem uma ideia, no final da sua vida, ele próprio vai declarar, dizendo: olha, Timóteo, quando você vier, traga meus livros, traga meu pergaminho, traga minha capa, e traz também Marcos para ficar comigo aqui, porque, vou te falar a verdade, todos me abandonaram, inclusive os meus cooperadores também. Aí ele passa a citar nomes: Demas amou o presente século, o fulano foi para tal lugar, eu estou sozinho. Como que um homem daquela magnitude morre sozinho? Isso porque era o tratamento de Deus para ele. Ele precisava viver essa vida, né, de ser um canal de Deus para abençoar o mundo, porém ele próprio deveria viver nos limites de uma vida humana minimamente saudável. E foi Paulo de Tarso, portanto, quando se tornou então apóstolo de Jesus Cristo, é ele que agora consegue nitidamente, pela experiência que ele passou, porque ele transitou da antiga aliança, ele transitou do Antigo Testamento, naquela visão judaizante, para a visão do Novo Testamento, a visão do Cristo ressurreto, do Cristo glorificado, do Cristo exaltado, do Cristo vivo. Então é por isso que agora ele tem autoridade para falar acerca do que estava acontecendo com o povo de Israel, porque ele viveu a experiência com o povo de Israel no judaísmo. Ele foi liberto, então agora ele tinha condições de falar exatamente o que ocorria. E ele então diz, com essas palavras que nós lemos no início dessa mensagem, 2 Coríntios capítulo 3, ele diz assim: olha, tendo pois tal esperança,
servimos-nos de muita ousadia no falar. Quando ele diz, tendo, pois, tal esperança, e essa esperança que eles tinham, os faziam com que eles falassem ousadamente, ele está se referindo ao ministério do Novo Testamento. Está aí nos versículos anteriores, você pode ler a partir do versículo 1 até o 11, ele falando sobre a nova aliança, sobre o Novo Testamento, sobre a pessoa de Cristo, que é o Novo Testamento, que é a nova aliança, é o seu sangue derramado no Calvário, que justifica o homem, que perdoa os pecados do homem, e que sobretudo lhe concede o espírito de vida, para que esse espírito de vida possa cabalmente salvá-lo e libertá-lo de todo o pecado. Então ele diz que é baseado nessa esperança, nessa visão, nessa revelação que ele teve, que ele diz, nós servimos-nos de muita ousadia no falar. E ele diz, e não somos como Moisés. Ele começa a apontar para a experiência lá de trás, dizendo, Moisés colocava véu sobre a face. E aqui ele faz referência, amados, a quando Moisés subia ao monte para falar com Deus, quando ele descia, o seu rosto estava resplandecendo, tinha uma glória, tinha um brilho. Então imagina só Moisés descendo lá do monte, com o rosto, parecia como é aquelas luzes bem fortes, como é que é, Gil? Um holofote, parecia um holofote. Então o povo, gente, Moisés, o que está acontecendo contigo? Mas o que foi? Seu rosto está brilhando. Ele, nada. Estava ali com Jeová, conversando com ele. A gente conversa assim, tipo, tete a tete, face a face. Então, nada, é só uma coisinha mesmo, uma coisinha que fica com a gente, né? Coisas mesmo assim de Moisés e Deus, coisa nossa, tá? E aí Moisés todo feliz e o povo, então, pensa na situação. Moisés aqui, aí saiu aquela conversa, Moisés está com o rosto brilhando, Moisés absorve a glória de Deus, e o povo em volta de Moisés. Daqui a pouco ele falou assim, Moisés, espera aí, olha direitinho para mim. Ué, o que está acontecendo? O que foi? Está apagando o brilho do seu rosto. Está apagando. Está nada, está. E todo mundo, é verdade. Aí começou a perder o crédito. Aí Moisés corria lá em cima, falava com Deus, enchia de novo, aí voltava, e agora? Não, agora está beleza. E aí Moisés percebeu que essa glória era passageira. Essa glória, de acordo com os versículos anteriores, representava a glória da aliança do Sinai. Representava a glória da lei. Em outras palavras, a aliança do Sinai, a aliança da lei do Antigo Testamento tinha glória. Ninguém está dizendo que não tinha glória. E esse brilho no rosto de Moisés representava essa aliança, representava a lei, representava o Antigo Testamento. Quando então Moisés percebeu que a glória ia acabando, aí ele teve uma espetacular ideia. Ele mandou tecer um véu bem bonito e colocou sobre o rosto. Moisés, por que esse véu no rosto? Para não agredir a vista de vocês. É tamanha a glória e o brilho que vocês podem ficar cegos. Pô, isso é verdade, porque eu mesmo vi a glória no rosto dele. Mas só que aí vem Paulo. E aí Paulo traz uma coisa extraordinária, uma informação que não consta lá no Antigo Testamento. Ele diz, olha, nós não somos como Moisés. Ah, como assim, Paulo? Porque Moisés colocava o véu sobre a face, para que as pessoas não atentassem, para que as pessoas não descobrissem, não percebessem que a glória do seu rosto era desvanecente. Em outras palavras, Moisés queria que todos pensassem que a glória do seu rosto era uma glória eterna. Bem, ninguém pode aqui julgar as intenções do coração de Moisés, mas o fato é que há um erro muito grave nessa situação, quando ele então dissimula essa glória, cobrindo-a com um véu, para que as pessoas fossem seduzidas por um suposto brilho eterno, enquanto esse brilho, essa glória era uma glória passageira. Mas nesse ponto, nós tocamos uma questão essencial. Porque se a glória era desvanecente,
E se nós lermos aqui todo o capítulo 3, vocês verão que essa glória é uma referência ao Antigo Testamento, é uma referência aos 10 mandamentos, enquanto regime, enquanto sistema, enquanto aliança, enquanto pacto. Nós vamos entender então que essa glória que se desvanecia já apontava para essa aliança que também haveria de acabar. Assim como a glória do rosto de Moisés ia se acabando aos poucos, lentamente, a glória da lei, a glória do Sinai, a glória da antiga aliança iria se desvanecendo, até que a luz de Cristo, esta eterna, resplandecesse eternamente. Quando Cristo disse na cruz: Pai, está tudo consumado, apagou-se definitivamente a glória do Antigo Testamento, para nunca mais acender. Apagou para sempre. Porque agora a glória da nova aliança, que é o Cristo de Deus, aquele que cumpriu cabalmente tudo o que a seu respeito fora dito na lei dos profetas, agora esse Cristo ressurreto, ele agora, espírito e vida, resplandece no coração de todos quantos creem no seu nome. E essa glória não se apaga. Mas o ponto que eu quero ressaltar aqui é por que Paulo coloca com esses termos: nós não somos como Moisés. O que ele tem que trazer Moisés para a conversa? Moisés não está aqui em Corinto. O que tem a ver uma coisa com a outra? Aí ele continua dizendo as razões: mas os sentidos deles se embotaram. Olhe para mim em nome de Jesus. Os sentidos se embotaram. Porque até hoje, quando se faz a leitura da antiga aliança ou do Antigo Testamento, o mesmo véu permanece cobrindo o coração. É um véu que impede que as pessoas vejam a transitoriedade da lei. É um véu que impede que as pessoas vejam a realidade que é Cristo. É um véu que leva as pessoas a viverem todos os dias. Porque, como diz o texto, porque os sentidos deles se embotaram. Pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, quando fazem a leitura do Antigo Testamento, é um tipo de cegueira que as pessoas de olhos abertos, com a escritura aberta, lendo, não conseguem enxergar, porque há um véu de religião. É uma cegueira religiosa que impede as pessoas de compreender a verdade. Irmãos, eu quero ser bastante honesto com os irmãos. Eu sei que é grande o prejuízo de pessoas como eu, que vive no meio do rebanho. Pastor geralmente não vive no meio do rebanho. Os pastores, eles caem de paraquedas ou num elevador que o traz até a plataforma, ele aparece, prega e desaparece. As pessoas não têm contato com os pastores nos nossos dias. São pessoas inalcançáveis, inatingíveis, com quem você quiser falar com um pastor, você vai conversar primeiramente com o fulano. Não é porque o fulano, porque o fulano é o primeiro de uma série de 12 até chegar no pastor. Você não vai chegar no pastor assim não, é lá, ó. Aí aquele primeiro vai te remeter ao segundo, que é o superior do primeiro. Aí o segundo vai te ouvir, se for o caso, te remete ao terceiro, que é superior do segundo, que é superior do primeiro. Aí o terceiro vai te remeter ao quarto. Se você conseguir chegar no 12º, aí ele vai ver se te introduz ou não na presença do pastor. Agora, pastor que vive no meio do rebanho é aquele pastor que todo mundo conhece. Conhece as virtudes, conhece as fraquezas, conhece os acertos, conhece os erros, conhece o coração, conhece quando fala muito, conhece quando fala pouco,
conhece quando está triste, conhece quando está alegre. E isso gera, infelizmente, isso é do ser humano, o que se chama de descredibilidade. Lógico, eu sei quem você é, cara. Olha para mim, você pensa que você vai passar, sai fora. Ou seja, me parece que os homens, eles preferem ser iludidos, né? Porque sendo iludidos, aí eles se entregam na sua ilusão para aquele a quem eles pensam que é o que não são. Por todos os efeitos, o próprio Cristo disse que profeta não tem honra na sua própria casa. Bem, mas o que tem a ver com o que eu estou dizendo? É que esse véu da religião não permite que se enxergue a realidade da verdade. Voltando para esse ponto, queridos, o que Deus nos tem mostrado nesses últimos dias, o que Deus tem falado, tem mostrado na sua palavra, nesses últimos 2 anos, eu vou ser honesto com vocês, é de espantar. Eu sei que aqui talvez 70% desse ministério presente não sabe do que eu estou dizendo, porque tem ouvido algumas coisas, mas por não acompanhar o ministério, acompanhar a evolução do entendimento do que está sendo dito, pela falta de acompanhar de perto, pode não entender, mas sobre o que está sendo dito? Você imagine sobre o reino de Deus. O que Deus tem nos mostrado sobre o reino de Deus? O que Ele tem nos mostrado acerca do pecado, da queda, da redenção, da salvação orgânica? Pastor, mas isso tudo você fala desde o início. É verdade que nós falamos desde o início, mas a questão é que a verdade, ela não nos chega pronta. Nem ontem e nem hoje está pronta. A verdade, essa figura eu uso há bastante tempo, há muitos anos. É como que coloca-se um ponto inicial e começa então a fazer voltas em torno desse ponto, no sentido espiral. E cada volta que você dá em torno do mesmo ponto, o círculo vai aumentando, vai ganhando dimensão. Então a verdade, ela chega a nós como um ponto. E agora, na medida que nós então procuramos compreender a realidade dessa verdade, ela vai ganhando contornos cada vez mais claros, cada vez mais amplos, e vai ganhando e dando uma dimensão na visão. Isso porque, de acordo com a própria natureza humana, que é a natureza evolutiva, que ela está sujeita à evolução, toda visão acerca da verdade chega ao homem envolvida com muitos invólucros, com muitos símbolos. E o pior é que os homens agora, ao ler as Escrituras, muitos deles só conseguem ver os invólucros, não conseguem ver a essência da verdade. Então está lá o homem já no século 21, imagine você, com 50 anos de convertido e que lê a Bíblia, já fez curso até de PhD em divindade, e ainda está até hoje falando que todo o problema da humanidade foi que o homem comeu do fruto de uma árvore lá no jardim do Éden. E tudo que ele pode falar acerca disso é: não, Deus me revelou algo sobre aquela árvore. O que é? Não é uma maçã. Isso me foi revelado. E qual é o fruto então se não é maçã? E esses dias eu ouvi um homem grande, dizendo que certamente não é maçã. E que deve ser muito provavelmente uma... Agora eu não me recordo exatamente o nome da fruta, mas ele falou o nome da fruta lá. Não, da uva foi essa pessoa é muito pequena. Esse é grande. Vai crescer, você vai chegar lá em cima lá. Ele disse que é uma fruta. Não é maçã, mas muito provavelmente, aí falou lá o nome da fruta, eu me esqueci agora.
Não me recordo exatamente. Mas, de todo jeito, acabou sendo uma fruta, né? Mas, com a Bíblia aberta, lendo, nós somos impedidos por uma cegueira religiosa, uma tradição religiosa de contemplar todas as coisas espirituais na sua verdadeira natureza espiritual. Irmãos, tudo está na ordem do espiritual. Infelizmente, nós ainda vivemos e olhamos e julgamos por meio das coisas. Estamos preocupados ainda com muitas coisas. Imagine só o irmão Rodrigo, que cantou aqui essa noite aqui, a última canção. Vocês viram o cabelo dele? Quem viu o cabelo dele? Misericórdia. Cadê o Rodrigo? Está lá o irmão Rodrigo. Rodrigo, se você chegasse aqui há 12 anos, 15 anos, você não cantava nunca com esse cabelo aqui. Nem você, nem o Estima com aquele cabelo dele. Quem mais? Nem o Alan com aquele brinquinho dele. E aquela blusinha lá de Eduardo Costa. Não cantava. Só quer ser o Eduardo Costa. Não cantava, não tinha jeito. Né? E nem o pastor Alexandre usando pulseira, a Roserene usando aquelas coisas dela lá também. Desse jeito. Por quê? Porque nós ainda estávamos com os olhos vedados. Então, imagine você que em razão dessa cegueira, as pessoas acabam ficando presas em sistemas que lá em João capítulo 9, capítulo 10, agora reconectando todo esse assunto ao texto principal de origem dessa mensagem, ou dessas mensagens, está lá quando aquele cego foi curado por Cristo e seus olhos se abriram. Aí ele vai lá agora, está cercado de sacerdotes, ou no templo, ou que seja na sinagoga, e agora ele começa a dar testemunho da verdade. Pessoal, olha, eu sou mesmo aquele cego, que agora não sou mais cego. Mas é verdade? Sou eu mesmo. Chamaram os pais do cego. E os pais falaram, é verdade, é o menino mesmo. Mas nasceu cego? Mas vocês sabem, vocês conhecem ele. É verdade. Mas quem foi que curou ele? E aí começou um problema, começou toda uma discussão. Eu sei que por fim, por não querer e aceitar que Cristo era o Filho de Deus de fato, por ter curado aquele homem em dia de sábado, diz a Escritura que aquele homem foi expulso. Expulso do templo, ou expulso da sinagoga, ou expulso do meio religioso. E eu costumo dizer que a melhor coisa que aconteceu àquele homem curado foi ele ter sido expulso. Porque templos, na perspectiva do texto lá de João capítulo 9, não é lugar para quem enxerga. Porque religião não é lugar para quem enxerga. Porque Cristo vai se encontrar com esse homem curado e vai dizer assim: você sabia que a religião judaica é um aprisco? É um chiqueirinho? É um curralzinho, onde as ovelhas minhas se encontram. E elas estão lá guardadas naquele chiqueirinho, aguardando que o bom pastor possa chamá-la pelo nome para sair de lá. O chiqueirinho da religião tem uma razão de ser. Deus utiliza, porque de alguma maneira guarda a ovelha dele até o momento da sua libertação. E aí vem uma outra revelação tremenda, que os judeus devem ter ficado brabos e nós também vamos ficar, é que Cristo fala, mas não só tem aquele chiqueirinho, não só tem aquele aprisco, existem muitos e muitos e muitos outros aprisco no mundo inteiro. E em todos eles tem lá as minhas ovelhas. As minhas ovelhas estão dentro de muitos apriscos. E a mim convém tirá-las de lá. A mim convém salvá-las. Convém chamar cada uma pelo nome no curral
judaísmo, no curral do cristianismo, no curral do budismo, no curral do islamismo, no curral do espiritismo, no curral do ismo. Onde tiver um ismo, lá estão as ovelhas de Cristo. E Ele quer chamá-las para fora deste curral, para que elas encontrem liberdade, para que elas sejam livres. Mas agora estava lá aquele homem que era cego, agora curado, entristecido, talvez andando e dizendo: puxa, que pena, né? Agora que eu deveria estar no templo porque estou curado, agora com uma outra motivação, porque outrora eu ia lá para pedir esmolas, e agora eu poderia estar lá junto com eles, lendo a Escritura. Eles não me querem mais, me expulsaram de lá. E nessa tristeza se depara com Cristo, e Cristo se apresenta a ele, se revela a ele, e Cristo então começa a contar essa parábola do capítulo 10 de João, dizendo: olha, as minhas ovelhas são chamadas para que, do mesmo modo que elas entraram no aprisco pela porta, elas devem sair pela mesma porta para gozarem e desfrutarem dos pastos verdejantes. Aí vem a ideia da libertação. Se você colocar paralelamente a cura do cego com a ideia de ser tirado do aprisco e levado aos pastos verdejantes, você vai perceber que a ideia é a mesma. O aprisco é a cegueira. É no aprisco onde os homens estão ali oprimidos, onde os homens estão sendo maltratados, porque o ladrão está ali para matar e roubar e destruir as ovelhas que não lhe pertencem. Aqui o ladrão não é o diabo, o ladrão são os líderes perversos que roubam as ovelhas que não é de Cristo, que fazem delas o que eles querem fazer, arrancam a sua lã, arrancam couro. Então a cegueira do homem cego de nascença é aqui no capítulo 10 representado pela religião da lei, a religião da escravidão. Todos nós já passamos por esse caminho. Todos nós já tivemos algum dia no aprisco, onde nós servíamos sob o cetro de um líder, ou não. Quem é que já apanhou de cetro na cabeça? Deixa eu ver a mão. Eu estou falando simbolicamente. Quem é que já foi oprimido? E o pastor falou e te ameaçou, e te expulsou, e te pisou, e você teve que fazer e tal. Quem aqui já sofreu com isso? Aumentou o número. Outros não querem falar porque ainda devem respeitar ou amar, né? E por respeito não querem falar. Mas é a cegueira. Mas olhem para mim, por um momento, imagine você que aí vem Cristo e te liberta, abre teus olhos, e você agora é livre, você agora enxerga. E a pergunta que eu faço, eu quero concluir com essa reflexão: o que nós fazemos com essa nossa liberdade em Cristo? Ou seja, agora que você consegue conceber e enxergar alguma coisa, agora que você já não lê mais as Escrituras com o véu sobre a face, a pergunta é: o que nós fazemos da nossa liberdade? E aqui é um ponto que eu quero que vocês pensem sobre isso. Eu não quero afirmar categoricamente sobre a sua vida, mas eu quero afirmar o que nós temos percebido na nossa experiência. Somente quando nós somos libertos da religião é que nós podemos ver e conhecer o quanto que nós somos escravos de um tanto de outras coisas que a religião não nos permitia ver. Vocês entenderam? Nós éramos escravos da preguiça, da negligência, escravo, digamos, da pessoa que é assim, como é que é o nome? Da avareza,
escravos da maldade. Só que a religião não permitia que nós víssemos tudo isso, porque a religião nos fazia servir em nome do medo e das ameaças. Então aquele serviço movido pelo medo e por ameaça e por barganha, nos fazia pensar que nós éramos bons. Então quando você se liberta desse jugo, dessa coerção, dessa obrigação, desse jugo, aí você é livre. Agora não tem nada mais que te obrigue, nada mais que te... E é nesse momento que nós descobrimos que nós somos ainda escravos de muitas coisas. E essa escravidão de muitas outras coisas ainda são resquícios da cegueira que não nos permite ver muitas coisas. Ou seja, nós estamos num processo de cura da cegueira. E nós precisamos, portanto, orar, precisamos refletir, precisamos clamar: Senhor, neste caminho no qual eu estou, eu quero experimentar cada vez mais conversões, porque a conversão a Cristo não é aquela que você fez quando você aceitou Jesus, como diz, né, a expressão lá fora. Talvez aquele dia tivesse sido apenas o primeiro passo e a primeira experiência de conversão, porque na nossa luta contra o pecado, contra as trevas, nós temos muitas e muitas conversões a Cristo a ser feita. Cada dia o coração se volta, deve se voltar para Deus. E aí Ele vai nos libertando paulatinamente, pouco a pouco, e todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por um espelho, somos transformados pelo Senhor de glória em glória. E nós precisamos persistir nisso. Não olhe para o seu irmão do lado e diga: mas ele não está sendo transformado, porque eu não estou vendo. Em nome de Jesus, todos nós não vamos permitir que os véus da dúvida, da incredulidade, da religião sejam colocados sobre o coração. Pelo contrário, vamos fazer o inverso. Vamos tirando os véus dia a dia. Hoje você consegue tirar um, tem mais uns 200, calma. Amanhã você consegue tirar outro, porque a vida cristã é um processo. Então nós temos que nos dar a nós mesmos esta oportunidade, e de orar uns pelos outros, de ajudar uns aos outros, de interceder uns pelos outros, de levantar uns aos outros, e caminharmos. Vamos caminhar, porque este caminho de sofrer conversões constantes é o caminho da nossa plena libertação. Você não pode simplesmente olhar para o irmão José e desanimar com ele. Aí ele está ruim e você desanima com ele, fica pior do que ele. Não é esse o caminho. Nós temos que compreender: cada dia é um passo, sem querer dar 2 passos de uma só vez. É um passo. Em oração, em meditação, em reflexão, em compreensão, absorvendo a verdade de Deus. O Senhor está nos ensinando. E aí a verdade vem, primeiramente Ele nos ensina no nosso entendimento. E aí Ele nos ensina essa mesma verdade agora no coração. E depois essa mesma verdade ensinada no entendimento, depois no coração, Ele nos ensina na prática. Ele cria diversas situações e te coloca naquela circunstância para que aquela verdade compreendida com entendimento, compreendida com o coração, seja experimentada em sua alma. É o caminho. Vamos compreender isso, irmãos.
Não vamos desanimar porque você está pensando numa igreja de movimentos. Não, a nossa igreja não é uma igreja de movimentos. Pode até fazer quantos movimentos quiser fazer, mas não é por isso. Nós temos uma meta. Qual é a nossa meta? Conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Essa é a nossa meta. É desenvolver experiências profundas com a palavra. Ah, pastor, eu estou desanimado. Com o que você está desanimado, meu irmão? Eu não sei. Eu olho assim. Então você tem que rever. Talvez o seu desânimo seja legítimo. Talvez você não esteja disposto a caminhar com determinação este caminho orgânico das experiências com a verdade. Aí, nesse caso, o conselho que eu te dou de coração é que você abandone rapidamente o caminho que você não quer e procure então uma boa denominação que lhe ofereça tudo o que você de fato deseja. Não, sim, não é ironia. É porque nós temos que nos decidir e definir. Afinal, o que eu sou, o que eu quero. Eu, Alexandre, quero ter experiências profundas com a verdade de Deus. Preciso que a verdade alcance meu entendimento, alcance meu coração e me alcance no caminho, na trajetória, na experiência. É isso. Porque assim, se eu ficar nessa experiência, mente e coração, experiência, 50 anos, eu serei uma outra pessoa daqui a 50 anos. Para a glória de Deus. Teremos alcançado a nossa meta, o nosso objetivo. A nossa meta é aquela que Paulo diz: alcançar a Cristo. Não que eu o tenha já alcançado. Não alcancei. Mas uma coisa eu faço. Porque eu não alcancei e vou desanimar? Não. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para as que diante de mim estão. Avanço para as que diante de mim estão. Para que eu possa ser alcançado, ou para que eu possa conquistar o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. E o que é esse prêmio da soberana vocação? Ora, nós fomos chamados com um chamamento soberano para atingirmos a plena estatura do Filho de Deus. Posição de filhos. Mas para isso, nós precisamos vencer as trevas no coração, a cegueira no coração. Sabe o que nos impede de caminhar? Sabe por que às vezes nós ficamos travados? Sabe por que às vezes eu não quero mais prosseguir? Porque às vezes eu estou falando mal de vocês e vocês de mim. Porque ficamos nos mordendo, nos azunhando. É por causa das trevas que nos cega e não permite que nós vejamos a nossa situação. Não permite que vejamos o que Deus é, o que nós somos nele. Então está aí feito o meu apelo em nome de Jesus. Vamos prosseguir, que a luz de Deus resplandeça mais e mais no nosso coração. Amém?